Paz Espíritas, ele se reveste de um caráter muito especial, mas sem nenhum laço, nenhuma conotação sacramental, né? Mas, naturalmente, nós, como estamos no mundo, na Terra, né, e nos integramos à vida na Terra, também nos irmanamos, né, as pessoas de modo geral, para comemorar o Dia das Mães. Me lembro muito, o nosso Chico Xavier tinha uma predileção pelo Dia das Mães. Todos os anos, o Chico, ali por volta de fevereiro, março, já psicografava uma mensagem, um poema dedicado às mães, que era mandado para as gráficas espíritas do Brasil inteiro para que se distribuísse nos centros espíritas a mensagem do Dia das Mães daquele ano. E, em geral, era uma mensagem ou de Maria Dolores, ou de Alta de Souza, ou de Meimei. Eram sempre as três mensageiras do além que mandavam os seus recados para os filhos da terra, não é? Maria Dolores, Meimei ou Alta de Souza. Alta de Souza foi uma poetisa do Nordeste, morta de tuberculose ainda muito jovem, antes dos 30 anos, de muito talento. Ela chegou a ter um dos livros muito elogiados na época, um livro de edição caseira, de edição, né, pessoal, que foi elogiado pelo grande crítico literário da época, um crítico baiano chamado Silvio Romero, que na época morava no Rio de Janeiro. E Alta de Souza não era muito talentosa, mas ela só ganhou projeção mesmo depois de transmitir alguns poemas pela pena de Chico Xavier. A ideia de mãe, né, tem mudado muito ao longo dos séculos. Num primeiro momento, a mãe era aquela mulher que renunciava a tudo, a dona de casa, a rainha do lar, aquela que tudo perdoa, tudo passa, tudo suporta. Hoje, a gente sabe que o mundo está mudando. Inclusive, há uma crença, né, disseminada durante muito tempo, de que a mulher nasceu para ser mãe. E algumas pessoas ainda acreditam nisso, né? Assim, olha, as mulheres, né, se não conseguem ser mães, se não conseguem engravidar, etc., é como se elas não conseguissem chegar, não é, à plenitude da sua existência como mulher. Hoje, a humanidade mais evoluída, mais avançada, mais livre, mais igualitária, principalmente a condição do homem, já sabe que não é bem assim. Nos mundos de regeneração para os quais nós estamos caminhando, e até o Richard Simonetti foi muito feliz quando ele lembrou uma entrevista do Chico, em que as pessoas diziam: Chico, vamos comemorar, né, o pessoal na passagem do milênio, no ano 2000, finalmente estamos entrando para o mundo de regeneração. E ele foi muito feliz, o Chico, quando disse assim: mas não nos esqueçamos que o terceiro milênio tem 1000 anos. Ou seja, nós temos 1000 anos de prazo para chegar nesse mundo de regeneração. Quer dizer, desses 1000 anos, nós caminhamos 13 dos 1000. Então ainda tem muito chão, mas tem muita mudança. Uma delas é essa: a dificuldade cada vez maior de reencarnar na Terra, né? Porque enquanto antigamente as mulheres tinham 10, 12 filhos, etc., as portas da reencarnação começam a ficar fechadas. E numa outra entrevista, o Chico disse, e isso está no Anuário Espírita, se não me engano, algo assim, eu posso até ir à procura da fonte, que pode ser que num futuro a gente consiga reencarnar sem precisar necessariamente da gestação no corpo da mulher. Que a gente crie aparelhos, equipamentos em que se possa gestar a criança sem os desconfortos da gravidez. Então essa história de sentir a barriga, não, é muito doloroso para a mulher, é muito sofrido, né? E pode ser que num futuro os espíritos reencarnem na Terra através da engenharia genética, em que se possa
não é programar, planejar, sem as necessidades do sofrimento da mulher, né? Como a gente hoje já pode, né, fazer cirurgia sem precisar, né, sentir dor, né? Como a gente pode tirar uma pedra na vesícula sem precisar cortar. Pode ser que chegue um dia que a gente consiga reencarnar na Terra sem precisar da gravidez, né? Então, está mudando. Então, o que fica dessa questão da maternidade? Bom, é uma opção hoje para a mulher. Há mulheres que podem ter filhos e optam por não ter, né? E isso não as faz nem menos mulheres, nem pecadoras, né? Porque elas são livres para escolher o modelo de reencarnação que querem. Mas, quando a mulher tem a coragem de ser mãe, porque não é fácil, né? Naturalmente, isso lhe dá, do ponto de vista espiritual, méritos específicos, né? Primeiro, porque é uma atitude caridosa, abrir as portas da reencarnação para um espírito que, precisando vir à Terra, precisa reencarnar, e se está vindo para a Terra, não é anjo, e não sendo anjo, porque se fosse anjo não reencarnaria na Terra, reencarnaria em mundos superiores, né? Então, se vai vir para a Terra, é espírito difícil, né, que ainda precisa de crescimento, etc. Então, receber um espírito, através da maternidade, no nosso mundo, é uma atitude já corajosa, de grande renúncia, de grande abertura, de grande doação para o outro. Por quê? Porque sabemos que o bebê humano está entre os bebês mais vulneráveis, né, dentre as espécies. Nós sabemos que o bebê humano precisa de muitos cuidados. Se ele não tiver os cuidados necessários, principalmente nos primeiros meses de vida, etc., ele não sobrevive. Então, é como se a mãe fosse parte do bebê. Para os psicanalistas, se acredita, não é, que durante alguns meses, para o bebê, a mãe e ele são a mesma coisa, né? O processo chamado de indiferenciação, em que o olhar do bebê cruza o olhar da mãe, não é? E ele naturalmente ele sente que ele e mãe são a mesma coisa, é uma coisa só. Aliás, a maior frustração do bebê é quando ele descobre que a mãe não é dele, né? Então o bebê, o que os bebês fazem? O que durante a maior parte do tempo os bebês fazem? Vamos ver se as mães são boas aqui. Isso, dormem. Quando eles não dormem, eles choram. Quer dizer, reencarnar não é fácil. Reencarna, chora, abre um berreiro. O único jeito de parar de berrar é dormir, ou seja, esquecer que reencarnou, né? Então, o bebê está lá, dormindo, né? No momento em que ele dorme, né, ele vai para o mundo onírico. Até hoje, né, é um mistério o que os bebês pensam, se eles sonham, se não sonham, quer dizer, ninguém tem essa resposta, mas de alguma maneira eles aquietam, ficam lá quietinhos. E aí eles têm fome, aí de novo choram. Aí a mãe vem, dá o peito, né, ou dá mamadeira, etc. E o bebê faz o que de novo? Dorme de novo. Até que tem um dia que ele chora e a mãe não vem. E ele olha e ela está atendendo o telefone, limpando a casa ou namorando o pai. Isso é a maior tragédia da criança, para a vida da criança. Ele descobre finalmente que a mãe não é uma propriedade dele, né? E aí não pensem que bebê é bonzinho. Ele começa a manipular os pais. Então, ele começa a chorar sem ter dor, que ele quer carinho. O pior é que tem gente que fica 70, 80, 90 anos com o mesmo comportamento. Manipulador, quer dizer, começa a fazer graça. Por quê? Porque é carente, quer chamar atenção e tal. E aí, a gente, na verdade, quando vai perpetuando esse comportamento, o que a gente está querendo? A gente está querendo mamar. Mamar no sentido de que a gente está querendo alguém que supra as nossas necessidades de carinho, de afeto, de atenção, né? E aí é interessante que volta e meia a gente encontra ao nosso redor pessoas dispostas
a exercerem essa alimentação de afeto, de carinho, né? E que não necessariamente precisa ser a mãe, né? Então, nós temos visto, por exemplo, mães muito perversas, inclusive. Esse negócio, o amor da mãe é instintivo, é mentira, não é. Tem mães que não têm amor nenhum pela criança. Se tivessem, não abandonariam na lata do lixo, não deixariam na porta dos hospitais para adoção. Tem umas que inclusive matam o bebê, é o chamado infanticídio. Só que é bonito imaginar que é instintivo, que é automático, que não tem nenhum igual, porque isso da poesia, da romance, da música, da letra de música bonita. Só que aí fica a mulher, por exemplo, que não foi mãe, ou que não se casou, fala, mas que negócio é esse? Quer dizer que então eu sou menos porque não casei? Não, fique tranquila, você é tão mulher quanto todas as outras, e ser mãe não as torna melhor do que você, né? Só que, naturalmente, elas se abrem para um campo de trabalho que você não abriu, mas você pode ter desenvolvido outros campos de trabalho que essa que foi mãe, por sua vez, também não abriu. Então não tem assim, é melhor nem pior, né? Por quê? Porque a humanidade caminha para um momento em que ser mãe realmente é uma opção livre, né? Nós teremos uma Terra, vai saber daqui 1.000, 1.500 anos, 2.000 anos, um planeta em que as reencarnações serão muito mais planejadas, mais estruturadas, com muito menos problemas do que nós temos hoje, morais, físicos, espirituais e etc. Quer dizer, nós vamos ser uma humanidade mais amadurecida, mais evoluída espiritualmente, sem tanta dor, sem tanto sofrimento físico, sem tanto desconforto e sem estar condenado a nada. Agora, vamos pensar então em quem optou ou, né, foi naturalmente descuidado e de repente, né, virou mãe, ou querendo ou de repente aconteceu, né? Quando, em geral, não há um planejamento e etc., duas coisas podem acontecer. Um espírito muito necessitado está ali já rondando, amparado pelos benfeitores espirituais, para mergulhar nessa reencarnação, ou em condições muito elementares de evolução, né, acontecem reencarnações praticamente compulsórias de espíritos totalmente despreparados e desgovernados. Então, quando a gente vê essas populações, né, miseráveis, nesses lugares que parece que a misericórdia divina os abandonou, né, de muita pobreza, analfabetismo, sofrimento e tal, e violência e criminalidade, essa coisa que a gente olha e fala, meu Deus, o que é isso? Parecem bichos. São espíritos que estão ali, às vezes, há séculos, né, alimentados pelo mal, que ainda não conseguiram despertar para o bem, e que reencarnam como ervas daninhas que vão, como animais mesmo, né? Os espíritos dizem que cães, gatos, etc., reencarnam quase que automaticamente. Desencarna e logo reencarna, né? Os benfeitores espirituais que cuidam da reencarnação desses seres mais elementares agem dessa forma, presidindo esses setores da natureza. Com espíritos muito ainda atrasados, também acontece da mesma forma. Quanto mais um espírito é evoluído, maior a sua dificuldade, o seu planejamento reencarnatório, porque mais sofisticada será, do ponto de vista espiritual e intelectual, a sua experiência na Terra. Então, cada detalhe é cuidado, né, de forma muito precisa para essa reencarnação. Os mentores espirituais nos dizem que nesse momento de passagem para o terceiro milênio, todo esse refúgio espiritual está reencarnando aqui. Então a Terra está esse clima estranho, esse ambiente pesado, escuro, não é, difícil, de medo, de violência, de crime, não é, de tráfico, droga, essa música horrorosa que está aí, né, e etc. Isso que a gente vê na televisão, essas tragédias. Por quê? Porque esses espíritos estão tendo a última oportunidade de estar aqui na Terra. Se eles conseguirem aprender alguma coisinha, eles vão ficar por aqui, né? Como diz lá o sermão das bem-aventuranças, né, de Jesus. Bem-aventurados
os que são mansos e pacíficos, porque herdarão a terra, poderão ficar aqui. Aqueles que ainda se alimentam da violência, da agressividade, do ódio, da rebeldia, esses cairão naqueles lugares onde há prantos e ranger de dentes. Ou seja, irão para mundos inferiores, mas em sintonia vibratória com os pensamentos, né, primitivos, né, mais vulgares desses espíritos primitivos e vulgares. Por quê? Porque no futuro nós teremos uma terra reservada para poucos, para espíritos que estão com o coração, com a mente, com os pensamentos, com a sintonia, com a vibração própria a este mundo que tem que buscar de alguma forma a paz, o amor, a fraternidade, a compreensão e o entendimento. Então esses espíritos inferiores, eles não poderão mais estar aqui entre nós. Quanto tempo isso vai durar? Não sei. De modos que as mães são espíritos, voltando então, que têm a coragem de abrir as portas da reencarnação, cegamente no escuro, porque não dá para saber qual é a natureza desse espírito que vai reencarnar, né, no ventre de uma mãe. Pode ser um espírito que vai dar muitas alegrias, mas pode ser um espírito que vai dar muitas tristezas, muitas dificuldades, e é preciso estar preparado para tudo no momento da reencarnação, e cabe às mães, aí entra uma lição de Emmanuel, por Chico Xavier, tentar aproximar os filhos de Deus. Quando Emmanuel diz que a principal tarefa dos pais é aproximar os filhos de Deus, tem muita gente de pouca inteligência, que imagina que é dar religião para os filhos. O Emmanuel falou que então tem que levar no centro, tem que levar na igreja. Não. Eu posso levar no centro todo domingo e não aproximar os filhos de Deus. E posso nunca ter ido numa igreja e aproximar os filhos de Deus. Então o que é aproximar os filhos de Deus? É fazer o possível para que essas criaturas que estão no nosso caminho, no nosso lar, que são entregues aos nossos cuidados, tenham acesso a exemplos de bondade, de pacificação, de compreensão, de delicadeza, de sensibilidade, de fraternidade, de paz, de amor, de trabalho, de responsabilidade. Isso é aproximar os filhos de Deus. Então, os pais que recebem os filhos, seja o pai, seja a mãe, mas principalmente a mãe que está ali, não é? Que é aquele afeto, aquele carinho, aquela delicadeza, não é? De mostrar o caminho. A mãe é aquela que mostra, que diz para o filho, olha, para filho, este é o caminho. Mas também não adianta mostrar o caminho e não seguir nele. Porque para a criança e o adolescente, muito mais importante do que o blá blá blá, do que as palavras, é aquilo que eles veem, né? O mundo adulto para eles é o espelho que eles querem imitar. Se tem blá blá blá, tem conversa, mas não tem exemplo, não adianta, né? Então é melhor falar pouco e dar mais exemplo do que não dar exemplo nenhum e ficar falando, porque aí é comum a criança e o adolescente ficarem inclusive com muita raiva, né? Pegarem raiva daquele discurso, ficarem rebeldes, né? Quando uma criança ouve sermão aqui, sermão acolá, né? E vê que os pais não estão seguindo aquilo que falam, ele vê que há uma incoerência, e ao invés dele abraçar aquela causa, aqueles ideais, ele naturalmente se revolta, se rebela contra aquilo. Então, mais importante é mostrar, através do nosso exemplo, né? Vai mostrando. E aí o que acontece? Bom, acontece aquilo que esses espíritos que reencarnam na condição de filhos vão, no exercício da liberdade deles, fazer. Então, ser um pai maravilhoso, uma mãe maravilhosa, dar exemplos, garante que o filho vai seguir o exemplo? Não. Nós temos visto pais maravilhosos, mães maravilhosas, que buscam acertar, que dão exemplo, que são pessoas de bem, e que os filhos realmente não conseguem aproveitar a bênção de reencarnar num lar assim. Jogam fora.
desprezam, estão perdendo a oportunidade. Como a gente tem visto espíritos que vêm com uma sede de transformação tão grande, que mesmo reencarnando em lares difíceis, com pais atrasados, difíceis, que dão péssimos exemplos, conseguem sozinhos procurar o seu caminho e se tornar espíritos de valor, pessoas de bem, trabalhar, se tornar... Então, assim, a tarefa dos pais, e aí estamos incluindo o papel das mães, é aproximar os filhos de Deus. Se elas vão conseguir, aí já é problema dos filhos. Então, e por que eu estou falando disso? Porque às vezes, quando os nossos filhos não percorrem aquele caminho que a gente julga que fosse o melhor para eles, em que eles seriam mais felizes, é comum, até o senso comum, o clichê, os pais, principalmente as mães, se sentirem culpados, né? Onde foi que eu errei? O que eu fiz de errado? Às vezes, nada. Às vezes fez tudo certo. E se não fez tudo certo, também não tem problema, porque se a gente fosse capaz de fazer tudo certo, a gente não reencarnaria na Terra. Se a gente reencarna na Terra, é porque a gente tem defeitos também, né? E os filhos precisam aprender isso também, né? Que os pais, seja pai, seja mãe, também têm defeitos, e a vivência em família deve nos levar a suportar os defeitos uns dos outros sem comprometer o amor. Então, olha, eu reconheço que você não é aquilo que eu espero, eu não concordo com você, eu sei que você tem defeitos, mas ainda assim eu te amo e estou aqui, do seu lado. Os pais, a mesma coisa. Olha, não concordo, acho que você está errando, não faria desse jeito, não me agrada, acho que você vai se ferrar com esse caminho, e etc. Mas isso não tem nada a ver com o meu amor, seja o que for, eu te amo, estou aqui, não vou conivir, não vou me acompliciar, mas continuarei te amando. Então, essa é a tarefa, esse é o desafio da família no mundo, seja essa família, e quando eu falo família, tem gente que fala, família papai, mamãe, filho, não, família é aquela que a gente tem, que pode ser pai, mãe, filhos, pode ser a mãe que cria os filhos sozinha, pode ser o pai que cria os filhos sozinhos, pode ser a mãe que casou a segunda vez, ou o pai que casou a segunda vez e que cria os filhos dela e do marido, pode ser os casais que têm filhos adotados, podem ser os casais gays que agora pegam filhos, né, e vão constituir uma família, pode ser aquele que não é casado, mas que mora numa república e é todo mundo sozinho, a família está longe, e precisa viver em família ali numa república, um cuidando do outro, porque um fica doente, é o cara que vai levar, é o amigo que vai... Quer dizer, não interessa, o que é lar, o que é família? Lar quer dizer originalmente o lugar que tem fogo, que aquece. Por isso que a gente se aquece na lareira, ó, que é o lugar onde vem o fogo, é o lar. Qual que é o lugar mais gostoso da casa, gente? Óbvio, cozinha. Por quê? Porque é o lugar onde está o fogo, onde a gente prepara o alimento, onde tem o fogão, né? O homem primitivo que vivia nas cavernas, ele punha o fogo lá, né? Fazia aquela fogueirinha na gruta para ficar todo mundo, né? À roda do fogo para se aquecer e cozinhar os alimentos. Então, assim, o fogo, né, é a metáfora da vida, é o fogo do amor, né? A gente precisa se aquecer, tá quentinho no lugar das pessoas que a gente... O lar é o lugar quentinho da vida, né, onde a gente encontra a quentura física e também o amor, aquelas pessoas que nos aquecem. E se eu vivo sozinho, como que faz, hein? Não tenho pai, não tenho mãe, não me casei, não tenho filhos e moro sozinho. Continuo tendo lar? Continua tendo lar. Por quê? Provavelmente nós vamos chegar na sua casa, você que mora sozinho, e tem lá os móveis do seu jeito, tem um tapetinho, tem uma cortininha, e tem um porta-retrato que tem a mãe, tem um quadro na parede que tem o pai, né? Tem o outro porta-retrato que tem os sobrinhos, que tem os amigos, que tem aquela viagem do passado, tem os livros que nos acompanharam, e a gente cria esse espaço imantado das vibrações de espíritos que não moram mais com a gente, mas que partiram para o outro lado da vida, e quantas mães ficam do outro lado da vida, tendo a permissão dos mentores espirituais
para estar conosco, ligados em pensamento, para que todos os dias, em algum momento, visitem o nosso lar e nos aqueçam com a sua bênção, com a sua presença, com os seus fluidos, com as suas energias. Ali não interessa você estar morando sozinho, mas você também tem o calor daquele lar que você construiu, daquela casinha com as suas coisas, em que os espíritos que te amam vêm ali, às vezes diariamente, muitas vezes por dia, né, numa dimensão de tempo diferente, te abençoar, te proteger, te amparar. Então, é em nome desse espírito de amor que nós vamos orar hoje, fazer a nossa prece, agradecendo pela bênção das nossas mães, das nossas avós, das nossas filhas que se tornam mães e nos fazem avós, né? E também daqueles que fizeram um papel tantas vezes de mãe, né? Que pode ser uma vizinha, pode ser uma enfermeira, pode ser um cuidador. É muito comum quando as mães se tornam velhinhas, que as filhas cuidem das mães como se fossem mães, né? Tem uma senhora na família que ficou muito idosa e ela começou a ter um comprometimento mental, e é um fenômeno interessante, porque ela tem um filho que cuida dela. E ela acha que o filho é o pai dela, que já morreu faz 50 anos. Então, quando ele chega, ela toma a bênção dele, ela fala, chegou o meu pai. Ela olha para ele e vê o pai, quer dizer, vai saber se espiritualmente, ela, por causa até dos comprometimentos neurológicos, não abre, não é? Não abre essas possibilidades mediúnicas, mais agora afloradas, e ela vê realmente a presença do pai quando o filho chega, porque pode ser que o pai em espírito esteja cuidando nesse momento de passagem, que ela está envelhecendo, seguindo para o mundo espiritual, nesse momento que ela está se despedindo da terra. Então, nós vamos pensar hoje nas nossas mães encarnadas, nas mães desencarnadas, nas mães que foram muito boas, nas mães que foram muito más, mas ainda assim nos abriram a possibilidade de estar aqui, de reencarnar, nas mães que foram simplesmente humanas, cheias de defeitos, mas também cheias de virtudes, que assim como qualquer um de nós, erram e acertam o tempo todo, nas nossas avós queridas que já partiram, né? E em todos aqueles que podem ser inclusive do sexo masculino, mas que em algum momento tiveram um cuidado de mãe para conosco. Porque, né, eu me lembro muito da convivência com Chico Xavier. Ele era muito mais feminino do que masculino, ele era muito mais mãe, muito mais acolhedor, muito mais colo, do que eu nunca vi o Chico numa posição assim, de violência, de agressividade, né, de dureza, não, sempre aquela mãezona, né? Eu imagino que Jesus foi uma grande mãe para todos nós, né? Eu imagino que o Dr. Bezerra sempre foi tão mãezona para todos nós. E lembrando que os espíritos não têm sexo, né? Eles não são homens nem mulheres, são almas, né, que não têm sexo, que ora reencarnam como homens, ora reencarnam como mulheres, que caminham em direção à eternidade, mas essa dimensão do feminino, do afeto, da sensibilidade, da delicadeza, da beleza, da ternura, do afago, do carinho, é a dimensão do feminino que está no universo e que nós precisamos investir para que a gente sempre tenha a mão para libertar esse amor que existe em nós, estender as mãos, criar pontes de fraternidade e tornar o mundo mais bonito, mais carinhoso, mais delicado, mais sensível, mais terno, mais doce, mais meigo, mais afável, mais gostoso de se viver, para que o planeta possa, no mundo de regeneração, se tornar a grande cozinha da nossa existência, onde nós vamos gostar de viver aquecidos pelo amor de mãe que todos nós vamos fazer brotar em nosso coração. E que Jesus nos abençoe.